Senhor, nós nos apresentamos a Ti no sentido de estar recebendo de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Amém, Nós Senhor. temos tido a experiência do renovar contínuo na Tua palavra, pela atuação do Espírito Santo. Isso tem trazido tanto gozo ao nosso coração, tem renovado a nossa esperança e tem, Senhor, fortalecido a nossa fé. E nós agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão, que é o momento onde nós abrimos o nosso coração no sentido de repartir e receber dos irmãos aquilo que o Senhor tem trazido ao coração de cada um. Portanto, Senhor, Amém. prepara-nos agora, pelo Teu Espírito, para que nós possamos ser vasos acolhedores da Tua palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Nós necessitamos dessa experiência de uma maneira intensa, portanto, ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu considerei, foi em relação aos seus mandamentos, né? Então, de uma maneira a gente possa, mediante o Espírito, os textos que serão usados, principalmente o texto o livro de Deuteronômio, que trata muito dos mandamentos do Senhor e é baseado na lei, né? Os mandamentos. Mas que o Senhor nos guie para que nós saibamos fazer a transição para o nosso tempo com relação a essa palavra, a esse mandamento. Então eu vou iniciar lá no capítulo 8, no verso 1, né? Que diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Nós sabemos que essa palavra foi direcionada para o povo de Deus que estava cativo no Egito, e o Senhor os tirou do Egito, e para atingir a boa terra, eles passaram pelo deserto, né? E nós hoje estamos no nosso deserto. Esse mundo, esse tempo que vivemos, é o tempo em que os nossos corações são provados quanto à palavra que nós temos acolhido no nosso coração, cada um na sua medida. O que precisamos todos, a cada um de nós, é avançar no conhecimento do Senhor, avançar no conhecimento dos seus mandamentos, que é a sua palavra, e que possamos sempre dizer sim e amém para o Senhor diante de toda circunstância, para que sejamos aprovados por Ele, para que nós possamos chegar ao ponto que o Senhor determinou para nós agora que estamos na nova aliança, assim dizendo, que o Senhor preparou para nós novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Essa é a pátria que nos aguarda e que nós temos anseio por alcançar. Por isso que nos tornamos discípulos do Senhor, procuramos a cada momento preparar o nosso coração para seguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada, até chegarmos ao nosso objetivo, que é a pátria celestial, né? Então, essa é a pátria, essa é a tão ansiada, com muito anseio que nós aguardamos, né? Então, esse verso que eu mencionei, que é de 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Mas para que a gente possa
atingir isso, nós precisamos hoje guardar os seus mandamentos. Então eu vou usar esse paralelo, mandamentos, palavra do Senhor, né, para que a gente possa trazer para o nosso tempo atual. E quais são os mandamentos do Senhor para nós, né? O que ele tem pedido, requerido de cada um de nós, né? E Mateus, no capítulo 22, no verso 37 e 39, ele diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, que é o seu entendimento, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como isso é possível para cada um de nós? Isso é um mandamento que Deus estabeleceu e é um mandamento que o homem não consegue realizar, né? Ele tenta obedecer isso porque está escrito, porque é escritura, mas ele é o oposto disso, né? A carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, qual é a nossa dependência? Quem é que realiza todos esse mandamento que da parte do Senhor foi estabelecido? Isso só quem cumpre é o Espírito. E esse Espírito, ele habita em cada um de nós. E é por meio desse Espírito que a gente poderá cumprir os mandamentos do Senhor, que é amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, isso a gente sabe que é totalmente impossível, porque recebemos da parte do Senhor o Espírito, e o Espírito cumpre todos esse mandamento. O que precisamos? O que precisamos é ter essa palavra no nosso coração, porque a palavra do Senhor também nos fala que elas são espírito e são vida. Então, se esse espírito, essa palavra que é espírito e é vida, não estiver no nosso coração, nós não conseguiremos guardar, cumprir os mandamentos estipulados pelo nosso Senhor. Então, daí a nossa necessidade, irmãos, de buscarmos a Deus. E o que vai preencher o nosso coração e o que vai fazer com que o nosso coração seja um coração ardente pelo Senhor é a palavra de Deus, é o nosso apreço pela palavra. Quanto maior o nosso apreço, mais busca nós teremos pela palavra. E o Senhor fala que quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, aí nós o acharemos, né? Então, nós precisamos estimular a cada um de nós a buscar a palavra do Senhor continuamente, de forma que o nosso coração seja preenchido por ela, para que possamos cumprir os mandamentos do Senhor por meio do Espírito. Porque se guardarmos a palavra, o Espírito habitará em nós. Se não guardarmos a palavra, o Espírito não estará habitando em nós. E daí, consequentemente, cada uma dos atos vão corresponder ao que nós estamos escolhendo ou ao que nós estamos amando. Se a palavra habita e o Espírito habita, amamos a Deus de todo o nosso coração. Se a palavra é falta no nosso coração, terá a falta do Espírito também. Aí o que buscaremos seremos somente as coisas desse mundo e a nossa vontade, né? Aí não estaremos cumprindo a vontade do Pai Celeste, né? Então, quando que esse verso 37 e 39 de Mateus 22, ele é uma realidade no nosso coração. Aí eu me lembrei de um verso que há tempos o Senhor tem mexido comigo com relação a ele, que é 1 Coríntios 8:6, né? Que diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele.
Quando esse 1 Coríntios 8:6 for uma realidade no nosso coração, irmãos, nós estaremos cumprindo todos os mandamentos do Senhor. Nós estaremos guardando a sua palavra. Nós estaremos amando o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Por quê? Porque nós estamos fixados naquilo que é a razão da nossa existência, que é o que o verso de 1 Coríntios 8:6 nos diz. Então, quando existir somente o Senhor para nós, então no nosso coração isso, né? Então estaremos cumprindo os seus mandamentos, estaremos vivendo de uma maneira plena para o Senhor. E isso é muito importante cada um de nós estarmos em reflexão com relação a essa palavra, né? Por quê? Porque existe nos nossos dias distrações, né? Acabamos nos distraindo com algumas coisas que nos envolvem. Temos que aprender, e é por meio do Espírito, é por meio da palavra do Senhor, viver exclusivamente para Ele. É possível, e isso tem que ser a nossa oração diária, de que nós aprendamos do Senhor a viver exclusivamente para Ele, apesar de estar nesse mundo e apesar de sofrer tantos ataques, tantas tentações e tantas distrações que acabam ocupando os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, quando eu li alguns textos, eu vi que o Senhor queria chamar a atenção, a minha atenção naquele momento da leitura, para essa razão. Ora, se para mim, né, há um só Deus, o Pai, né, de quem são todas as coisas e para quem eu existo, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e eu também por ele, e nós também por ele, então é totalmente possível um homem estar aqui nesse mundo vivendo como um homem lá do céu, né? Onde os nossos pensamentos eles são voltados para o Senhor, onde o nosso coração é totalmente voltado para o Senhor, a ponto de que todas as coisas desse mundo não têm valor nenhum para nós. Lidamos com todas elas, cada uma delas no seu lugar, mas sem que elas penetrem no nosso coração. Então, para que a gente possa, a própria palavra, ela nos fala assim, que não é possível servir a Deus e as riquezas. Então, sempre diante de nós vai estar uma escolha. E cada um dos irmãos aqui escolheu viver para Deus. E eu tenho certeza disso. E Deus mesmo é testemunha disso diante do coração de cada um dos irmãos na busca pela palavra, pelo conhecimento, por querer pertencer exclusivamente ao Senhor. Mas nós somos frágeis, temos as nossas fraquezas. E para Deus, não é problema nenhum a fraqueza do homem. O problema do homem é incredulidade. Aí as coisas se tornam complicadas. Mas como aqui nenhum de nós é incrédulo, todos nós somos crentes, queremos e buscamos o Senhor, nós precisamos rogar ao Senhor que cuide do nosso coração e dos nossos pensamentos. E isso será possível o Senhor fazer mediante a sua palavra. Por isso a importância de estarmos nos alimentando da palavra continuamente. E não é uma leitura somente que devemos fazer. Devemos fazer uma leitura acompanhada, dirigida pelo Espírito Santo, para que as palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras sejam vida para nós, a ponto de nos separar o nosso coração das trevas, para que o nosso coração fique somente na luz.
ainda que andamos nesse mundo trevoso e lidamos com as coisas desse mundo trevoso. Mas o nosso coração, ele vai permanecer na luz. É que na luz vemos a luz. Na luz temos o Senhor, porque o Senhor é a luz do mundo. E quem segue o Senhor, quem guarda os mandamentos do Senhor, não anda nas trevas, né? Então, continuando lá no capítulo 8, o verso 6, o Senhor nos fala assim, lá no livro de Deuteronômio, tá? Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Tá vendo? O próprio versículo chama atenção. Se nós guardarmos os mandamentos do nosso Deus e andarmos nos nossos caminhos e temermos a Deus, nós estaremos cumprindo aquilo que é os mandamentos dele. E quando fala em temer, eu me recordo de Provérbios 9, verso 10, né, que nos fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Veja que se tememos ao Senhor, somos sábios, né? E se tememos o Senhor, estamos voltados para a palavra dele, nós vamos obter conhecimento, e isso vai ser prudência para nós. Vamos ser homens prudentes, vamos saber viver nesse mundo como homens celestiais, como homens da pátria celestial, como aqueles que realmente depositam o seu coração na confiança e na esperança daquilo que Deus prometeu, que é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Só lá habita a justiça. Nesse mundo, irmãos, temos que ter a consciência que só existe injustiça. Por isso que aqueles que guardam a palavra do Senhor, que guardam os seus mandamentos e que vivem para Deus, resplandece como luzeiro nesse mundo. Porque tudo que há nesse mundo é treva. Aqueles que são filhos de Deus, que guardam os seus mandamentos, a sua palavra, nesse mundo é luzeiro. E isso é um testemunho que Deus dá acerca dos seus que estão aqui nesse mundo, né? E quando fala em prudência, nós temos uma advertência lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 15 e no 16, que fala assim: portanto, irmãos, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. E como que a gente pode remir o tempo, irmãos? Somente mediante o guardar da palavra do Senhor. Remir o tempo para o crente é se aprofundar na palavra, é obter conhecimento, é ser liberto por meio da palavra, ser liberto desse mundo. É ter um coração limpo para viver para Deus, um coração íntegro para Deus. Quando que o coração é íntegro para Deus? Quando nós guardamos o mandamento do Senhor. Aí vamos atingir aquilo que o Senhor requer de nós por meio das Escrituras, que é amar o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. O homem que guarda as palavras, os mandamentos do Senhor, ele é sábio e ele é prudente. E é isso que o Senhor quer de cada um dos seus filhos, né? A obediência nossa a Deus nos prepara para viver para Deus. À medida que cada situação chega a cada um de nós e nós sempre reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos e falamos amém para o Senhor, negamos
negamos a nós mesmos e passamos a fazer a vontade do Senhor dentro daquela circunstância, então estamos sendo obedientes e o Senhor está endireitando os nossos caminhos. E o nosso caminho tem um alvo, né? Tem uma meta o nosso caminho. E para alcançar essa meta é no dia de hoje, nas circunstâncias de hoje, nas provações de hoje, que se o nosso coração estiver obedecendo ao Senhor, é que nos dará o direito de herdar a vida eterna. Então, os mandamentos do Senhor, que é a sua própria palavra, ele é o ponto crucial das nossas vidas. Ele é um divisor de águas. Se nós acolhermos a palavra do Senhor tal como ela é, seremos homens que estaremos prontos para toda e qualquer batalha. E se isso for sempre uma verdade no nosso coração, o Senhor sempre estará conosco nessa batalha. Ele nunca vai nos desamparar. Nós podemos sentir alguns golpes, mas desamparados jamais seremos pelo Senhor, porque a própria palavra dele nos conforta, né? Então, continuando, Deuteronômio 6, o verso 6 e 7, nos fala assim: essas palavras, que são os mandamentos, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Essa é uma ordem do Senhor para nós. Guarda a minha palavra. Precisamos guardar a palavra do Senhor, porque quando guardamos a palavra do Senhor, estamos guardados por ela, né? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando eu leio isso, eu me recordo de novo de 1 Coríntios 8,6. Por que que isso tudo faz parte do meu dia, faz parte da minha vida? Porque para mim só existe um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, quando 1 Coríntios 8,6 rege o nosso coração, tudo mais vai se cumprindo. Toda a palavra de Deus vai se cumprindo. Por quê? Porque para mim só existe esse Deus. Tudo é Deus na minha vida. Nada é por acaso, nada sou eu, nada é a circunstância, nada é a política, nada é a vida escolar, nada é a vida profissional. Não, nada disso. Tudo é Deus para nós. Nós que vivemos por causa do Evangelho, temos só um objetivo: agradar o nosso Pai Celeste. E de que maneira que podemos fazer isso? Guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. Essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos corrige, que nos exorta e que nos repreende. Para quê? Para que sejamos homens perfeitos. Somente os homens perfeitos vão herdar a terra que Deus prometeu. E o que nos torna perfeito é a palavra, que é o próprio Espírito, que nós estamos acolhendo no nosso coração e permanecendo nele, né? E continuando o verso 8 do capítulo 6 também fala assim: também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Tá vendo que tudo o que a gente acaba vendo por meio da palavra, a gente só enxerga uma pessoa, o nosso Senhor, o nosso Deus. Tudo ele fez, está tudo registrado, está tudo sob o seu controle, nada está fora do seu controle. Cada um de nós, submissos ao Pai Celeste, estaremos sempre na presença dele, diante dele. Aí cada um de nós será homens como Abraão foi também. Precisamos chegar nesse ponto.
O Senhor não falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito? Como que nós hoje da nova aliança, vou usar esse termo, vamos ser perfeitos? Somente por meio da palavra. A palavra que vai fazer toda a limpeza no nosso coração. A palavra que vai colocar todo o conteúdo de Deus no nosso coração. E quando esse conteúdo for completo, ou mesmo ele sendo progressivo, né, estar numa constância, né, de aumento, de preencher o nosso coração com a palavra, vamos atingir essa perfeição, que foi o caminhar do próprio Abraão. Ele não começou perfeito. E para nós, como Deus fala, ele não fala para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Se ele pede isso para nós temos que estar nesse processo. É importante esse processo para cada um de nós. Todos nós temos que entender a necessidade do Senhor preencher o nosso coração por meio dos mandamentos dele, que é a palavra dele, né? Então, também atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os seus olhos. Quando eu li olhos, eu fui automaticamente para Mateus 6, 22, 23, que fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Esse Mateus 6:22 é uma grande advertência para nós, irmão. Nós temos que pegar essa palavra aqui como advertência. Porque como que os nossos olhos, né, que é a lâmpada do nosso corpo, pode ser bom? Somente se o nosso coração estiver habitando o Senhor. E se habitando, e não é só habitar, é habitar e ter a liberdade de nos guiar, né? Porque se o Senhor não nos guia, nós não atingiremos o objetivo que o Senhor quer para cada um de nós. Agora, pensa bem, nós que estamos envolvidos com a palavra, né? Só o verso 23, ele só ocorre com quem está envolvido com a palavra. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, né? E aí pensa bem que grandes trevas estaremos, porque estaremos pegando a palavra de Deus inadequadamente e vivendo inadequadamente com isso. Ao invés da palavra ser luz para nós, está sendo trevas para nós. Por quê? Porque nosso coração não é íntegro para com o Senhor. Os nossos olhos, que são a lâmpada do nosso corpo, serão bons somente quando os mandamentos do Senhor estiverem em nosso coração, a sua palavra. E essa palavra sempre nos guiará toda a verdade. Aí todo o nosso corpo será luminoso. Não estaremos em momento algum nas trevas, né? Falando em, em épocas e tempos, hoje nós estamos aqui num mundo que é trevoso, mas o nosso coração, desculpe, irmãos, o nosso coração não é para estar nessas coisas desse mundo. É sim para estar sempre voltado para o Senhor. Então, ainda que o corpo, o ser humano todo o seu ser vive nesse mundo caído, o seu coração não é aqui de baixo. E quando o seu coração não é aqui de baixo, você não traz nada daqui de baixo para ele, para te contaminar. E aí sim, você estará com o coração sempre preenchido com a palavra de Deus, cumprindo a sua vontade, né? Então, quando uma das duas coisas ocorrer, acaba sendo o quê? O que contém o meu coração vai evidenciar o que eu estou amando.
né? Se os meus olhos de fato são bons e o meu corpo é luminoso, é porque eu estou buscando o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento e com toda a minha força. Agora, se os meus olhos não forem bons, eu não estiver dando atenção para aquilo que Deus traz por meio da palavra dele, então eu não estarei cumprindo os seus mandamentos, né? Então, no verso 17 do capítulo 6, ele ainda segue dizendo assim, ó, diligentemente guardará os mandamentos, que é a sua palavra, do Senhor, teu Deus, e os teus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou, né? Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entre e possua a boa terra. E a boa terra para nós já sabemos que é novos céus e nova terra. Então, estou pegando a figura que está lá no Antigo Testamento para a gente fazer a nossa transição. Essa palavra, nós temos que saber trabalhar ela para fazer essa transição para nossa vida, né, nesse determinado século que vivemos, né? Então, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entre e possuas a terra. Né? Em Provérbios, capítulo 7, o verso 1 e 3, fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Isso não é uma palavra que ficou lá para trás. Isso é uma palavra para nós hoje. Quando a gente lê o Antigo, a gente tem que ter na consciência aquilo que o Senhor mesmo diz para nós, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, com uma finalidade, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tudo que nós lemos lá atrás, nós temos que aplicar para o nosso dia, para o nosso viver, né? No verso 2 ele fala assim: guarda os meus mandamentos e vive, e minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve na tábua do teu coração, né? E quando eu falo em guardar, eu me recordo também de João 14, que é dentro dessa linha que o Senhor está trazendo para nós hoje, que é os mandamentos dele. Então, João 14, 21 fala que sim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, isso aqui está muito ligado com aquilo que nós iniciamos, que é para nós, qual que é o mandamento do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, né? Então, isso mostra que aquele amor também está aqui. É o mesmo amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. No João 15, verso 10, ele fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em 2 de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que é os seus mandamentos, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, que é os seus mandamentos, que é a sua palavra, este tem tanto o Pai como o Filho. Então, irmãos, quando eu fui ler o livro de Deuteronômio, que eu comecei lá no capítulo 6, eu perceberia a importância dos mandamentos do Senhor para nossas vidas. Muitas vezes pode ocorrer, não estou dizendo que ocorre, de a gente ler a história, ver tudo o que aconteceu com aquele povo e não mexer com o nosso coração.
e ainda a gente olhar para o povo e falar assim, ah, era um povo rebelde mesmo. Como é que esse povo não viu Deus ali nos caminhos dele? Agora, como que a gente reage nos nossos caminhos? Né? Muitas vezes podemos reagir da mesma forma, sem perceber, e podemos estar sendo rebelde. E o Senhor está sempre trabalhando conosco. Então, a importância de guardar os mandamentos e conhecer as Escrituras é que ela pode nos dar uma direção. E tudo aquilo que aconteceu no passado, ela nos ensina a saber como viver no presente. Então, eu vi a importância e a necessidade de aplicar o coração cada vez mais. Nunca vai ser o suficiente para nós, irmãos. Nunca podemos achar que sabemos tudo, que conhecemos tudo da Bíblia, não. Nós temos que ter todo o conhecimento que o Senhor traz diariamente para o nosso coração com aquilo que está registrado. Então, eu fiquei muito grato a Deus porque Ele pôde trabalhar no meu coração com relação à palavra dele nesse aspecto, da importância que Deus dá para a sua palavra, porque tudo Ele cumpre daquilo que Ele mesmo falou. Então, a palavra dele tem muita importância e faz toda a diferença para nossas vidas. E nós precisamos aplicar o nosso coração em conhecer, em buscar a Deus, de todo o nosso ser. Temos que nos esforçar para isso. Temos que clamar a Deus, rogar a Deus para que o Espírito dele nos guie a toda a verdade. Muitas vezes já aconteceu comigo, irmãos, de eu sentar para ler a Bíblia e me dar sono. Isso é uma provação, irmão. É uma guerra que o inimigo traz para você, para te abater, para você não ir para as Escrituras. Porque ele sabe que as Escrituras têm poder e ela liberta. Então, até com essas coisas que aconteceu comigo, aí eu fui para a oração, Senhor, eu estou com sono aqui, ó. Eu estava desperto até agora, fazendo tantas outras coisas aí. Foi eu parar para sentar para ler as suas escrituras, me deu sono. Eu não posso desistir. É nessa hora que eu tenho que ter mais ousadia, mais força ainda para ler a palavra. Porque é uma necessidade. A gente não pode fraquejar diante das circunstâncias. E a gente sempre vai ser tentado com essas coisas. Então, uma hora pode ser sono, uma hora você pode sentar para ler as escrituras, alguém sua atenção para você ir passear, para você ir para lá, para você ir para cá. E eu não estou querendo trazer aqui nenhum regulamento, tá? Na vida dos irmãos. Eu só quero mostrar que as coisas são tão sutis que às vezes não tira do momento tão especial para lidar com as coisas das trevas, né? Aí nós rapidamente vamos atender uma outra demanda e não vamos atender a demanda que vem da parte do Senhor. Então, eu percebi essa fraqueza, fragilidade minha nesse aspecto, né, em termos de se aprofundar no Evangelho, em comer, se alimentar de fato da palavra de Deus, né? Eu vi o tanto que é necessário. E isso eu só pude ver porque eu estou fazendo isso, irmãos. Tem uma medida, mas eu quero aumentar essa medida, de gastar quanto maior tempo possível puder na leitura das Escrituras, porque são elas que vão me preparar para estar um dia na glória com o Senhor. E são elas que vão me guardar de todos os desafios que eu vou ter enquanto vivo nesse mundo aqui, que vão ser sempre contra a palavra de Deus. Porque a gente sabe que o mundo é o oposto, é contra as coisas de Deus. Nós já sabemos disso. Mas, para que isso seja luz no nosso coração, precisamos nos aprofundar, nos empenhar em guardar a palavra do Senhor, né? Então, em Apocalipse capítulo 1, o verso 3, eu vou encerrar com isso aqui, tá, irmãos? Fala assim: bem-aventurado aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, o tempo é mais próximo do que a gente pode imaginar. Sabe quando a gente é surpreendido pelo tempo? Quando a gente ouve assim, fulano de tal morreu. Tem esse lado. E tem um lado que a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas é certo que ele vai voltar. E eu preciso estar preparado para as duas coisas, irmão. Se eu dormir, é no Senhor que eu quero dormir, guardando sempre a palavra dele, vivendo à medida que eu estou vivo, que o Senhor me dá vida, respiração e tudo mais, eu quero usar para guardar a palavra dele, porque aí eu estarei preparado para ambas as coisas. Se acontecer de dormir, dormir guardando a palavra do Senhor, e se o Senhor voltar, o Senhor voltou e eu tenho tido guardado a palavra dele também. E no verso 22, 14 de Apocalipse, fala assim, no capítulo 22, 14: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, irmãos, eu encerro aqui a palavra que o Senhor trouxe, tão preciosa para mim, que foi uma experiência particular que eu tive também na leitura das Escrituras, que me chamou muita atenção nesse ponto dos mandamentos do Senhor, da Sua palavra, para que nós aguardemos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para poder viver para Deus hoje, tá bem? Amém. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus.